Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Eu vou combinar com você uma coisa. Este tempo, se você olhar assim, pelo menos aqui em Cachoeira Paulista, você que pode estar nos acompanhando em outros lugares do Brasil e do mundo, pode estar sentindo um calor danado. Mas aqui em Cachoeira Paulista está um friozinho bom, não está? Esse friozinho assim vai nos deixando apertadinhos assim, né? Você almoçou? Já? Ótimo. Depois que você almoça, a pressão também baixa um pouquinho. Aí vai te dando um sono. Eu só vou deixar o bebê dormindo como está aqui, ó. Esse que está aqui, essa câmera pode até mostrar. Ele está aqui dormindo no colo. Não sei se é pai dele? É? Então está dormindo ali no colo. É com você mesmo que eu estou falando. Tudo bem? Isso. Só vou deixar o bebê dormindo ali, viu? Ninguém mais pode dormir. Combinado? Ótimo. Nesses dias, nestas quintas-feiras, se você tem acompanhado a programação da Canção Nova e se você tem vindo às quintas-feiras aqui, nós estamos fazendo seminário de dons. Estamos aprofundando em cada palestra nessas quintas-feiras cada dom do Espírito Santo. E se você não viu ainda, procure no Davi, ligue para o Davi para você conseguir as outras palestras que já foram faladas, se não me engano 2 ou 3 quintas-feiras já. E também terão as outras daqui para frente. Então, cada vez neste tempo, nestas quintas-feiras, nós estamos aprofundando, nós estamos oferecendo para vocês catequeses. Eu posso até dizer que não são nem mesmo pregações, mas são catequeses sobre os dons de Deus, sobre os dons do Espírito Santo. E nesta que nós vamos conversar agora, é um dom que particularmente me chama muito a atenção e é um dos dons que eu mais peço para Deus. O dom da sabedoria. Porque vai dizer Santo Agostinho que a sabedoria é a medida da pessoa. É a medida de cada um de nós. A sabedoria é a medida de cada um de nós, por quê? Primeiramente é a sabedoria que nos coloca em equilíbrio. É como se você colocasse uma agulha, um prego e colocasse alguma coisa em cima. Exatamente achar ali o ponto para fazer com que aquele pedaço de madeira, pedaço de pau, não caia, mas fique no ponto exato para que seja equilibrado. A sabedoria é justamente esse ponto exato que nos equilibra. Mas quanta gente desequilibrada por aí? Conhece alguém desequilibrado por aí? Olha para a pessoa que está ao seu lado. Não é ela não, mas olha para a pessoa ao seu lado e vê se ela tem algum traço de uma pessoa desequilibrada. Só como ela te olhou, você já dá para perceber se ela é equilibrada ou desequilibrada. Então, como diz Agostinho, a sabedoria é esta medida da pessoa, porque é ela que nos coloca em equilíbrio, é ela que vai colocar em você no ponto exato, porque todo o outro lado é suspenso, e você pode fazer todo este movimento, mas se estiver no lugar exato, você vai ser uma pessoa equilibrada. Por isso que eu já convido você a pedir o dom da sabedoria todos os dias. Às vezes a gente se preocupa tanto em pedir curas, em pedir milagres, em pedir isso e aquilo. Claro que pode pedir, não tem problema disso não. Só que quando nós pedimos sabedoria, nós ficamos equilibrados, inclusive e principalmente nos momentos em que mais precisamos. E são os momentos mais difíceis da nossa vida. Por exemplo, quando você descobre ou você se decepciona profundamente com uma pessoa. Você se torna uma pessoa equilibrada?
Você é uma pessoa equilibrada? Que você vai conversar, por exemplo, como é que você briga? Você briga já falando desse jeito, porque ele não tem jeito, né? Você briga assim, ou você consegue brigar desse jeito? Vamos conversar? Como é que você faz com o seu marido? Como é que você faz com a tua esposa? Você já solta os cachorros nele, ou você senta com ele e fala, bem, vamos conversar? Ali já é sinal de que antes você tinha que ter pedido, dai-me sabedoria, para que eu me torne, neste momento e sempre, uma pessoa equilibrada. Mas esse equilíbrio, sempre Santo Agostinho dizendo, a sabedoria é a medida da pessoa, porque é aquela que nos coloca em equilíbrio. Mas equilíbrio para quê? Vai continuar Agostinho. Sem tentar o impossível. Sem tentar o impossível e sem colocar a própria vida em risco. Sem tentar o impossível significa saber que você é limitado. Saber que você tem um espaço e um tempo. Saber que nós não somos imortais aqui. Não, nós vamos fazer uma passagem. Nós vamos fazer essa passagem desta vida para a vida eterna. Somos imortais sim, mas não aqui. Então eu não vou colocar a minha vida em risco. Se eu sou uma pessoa equilibrada, eu não vou colocar-me diante de um impossível. E às vezes nós nos colocamos diante de tantos impossíveis. Quer saber o impossível? Eu sei que está no ouvido de cada um de nós, no coração de cada um de nós. Te faz pensar em alguma coisa o número 7? Sim ou não? 7 dons do Espírito Santo. Claro, eu sei que você pensou nisso. Ou será que agora o número 7 só faz você pensar na Alemanha? Por isso que eu estou dizendo. É impossível você voltar lá no Mineirão e mudar essa história. Mas não dá vontade de mudar? Dá ou não dá? Tudo sem sabedoria. Porque uma pessoa sábia sabe que não vai mudar. Então quando você, a partir de agora, pensar no número 7, não pense no 7x1. Pense nos 7 dons do Espírito Santo. Nem pense na Alemanha, pense na Terra Santa, que foi lá de onde Jesus nasceu, Jesus veio. É impossível. Mas a gente às vezes fica insistindo com o impossível. Ao mesmo tempo que a sabedoria nos coloca para não tentarmos o impossível, não nos faz contentar com o insuficiente. Por que o número 7 nos deixa assim triste, para baixo? Porque foi insuficiente. O 1 foi insuficiente. Não foi? O 1 foi insuficiente. Mas é a sabedoria que não nos deixa contentar. Ah, é assim mesmo, né? Foi bom, pelo menos foi de 1. Né? Melhor que não foi de 0. Né? Gol de honra. Aos 46 do segundo tempo. Bonito. Ao mesmo tempo que não nos faz tentar o impossível, não nos deixa contentar com o insuficiente. Só que agora transforma toda esta emoção da Copa das Copas para a tua vida com Deus. Uma pessoa sábia não se contenta apenas com pouca coisa de Deus.
Porque é insuficiente. Existe um buraco dentro de nós que só é preenchido por Deus. Mas esse buraco dentro de nós é insuficiente se eu tiver uma vida mais ou menos. Se eu tiver uma radicalidade mais ou menos, se eu tiver uma busca mais ou menos de santidade, se eu tiver uma luta mais ou menos contra o pecado, se eu tiver uma vida mais ou menos de busca de sabedoria, de busca de verdade, de busca de justiça. Uma pessoa sábia não se contenta com o insuficiente, vai dizer Agostinho. Mas vamos lá ver o que é então sabedoria. Pega a sua Bíblia, livro da sabedoria, capítulo 7, versículos 24 a 26. Livro da sabedoria, 7, 24, 26. Ok? Versículo 24. Pois a sabedoria é mais ágil que qualquer movimento e atravessa e penetra tudo por causa da sua pureza. Ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Versículo 26. Ela é o reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade. Para nós começarmos a entender um pouco aquilo que Agostinho disse, que a sabedoria é a medida do homem, porque coloca o homem em equilíbrio, sem fazê-lo tentar o impossível, mas ao mesmo tempo não contentar-se com o insuficiente. Precisamos responder 3 perguntas. O que é o dom da sabedoria? Como se dá esta sabedoria? E como Deus age através da sabedoria? O que é este dom? Como se dá este dom? E como Deus age através deste dom? Vamos lá. Versículo 25. A sabedoria é o sopro do poder de Deus. Então, se é o sopro do poder de Deus, não é resultado de um conhecimento meu. Não é resultado de algo que eu vivi. Às vezes a gente encontra uma pessoa já com uma idade avançada e que podemos dizer, ele é uma pessoa sábia porque teve muita experiência na vida. Às vezes não é assim. Porque sabedoria, como dom de Deus, não é fruto de uma experiência que eu faço. É dom de Deus. Então, não é porque você se tornou expert na sua área que você é uma pessoa sábia. A sabedoria, vai dizer o livro, a Bíblia, a palavra de Deus, é o sopro do poder de Deus. Então, ela não é fruto de um conhecimento. Ela não é fruto de uma posse que eu tomo. Ela não é fruto de algo que eu adquiro com as minhas próprias forças. É dom. E se é dom, é dado por Deus. Só que hoje nós vivemos numa realidade em que sabedoria significa conhecimento e não é. Por isso que nós às vezes queremos nos empenhar em conhecer, em ler, em estudar, isso, aquilo outro. Nada dos nossos estudos, nada dos nossos entendimentos, nada das nossas experiências puramente humanas nos darão o dom da sabedoria.
Às vezes eu posso ter estudado filosofia, teologia, e posso estar aqui ousando falar de Deus para vocês, mas às vezes você tem muito mais sabedoria de Deus, por experiência dada por Deus, do que eu que posso ter estudado. Eu não me coloco aqui apenas como alguém que tenho algo para ensinar a vocês, porque eu tenho certeza que se eu desse o microfone para todos vocês, vocês teriam muito mais para ensinar a nós. Mas como me cabe neste momento fazer isso, eu estou com o microfone na mão. Então a sabedoria é sopro de Deus, primeiramente. Para nós tentarmos responder o que é o dom da sabedoria. A sabedoria é este sopro do poder de Deus. Então não é fruto de um conhecimento humano. E não pode ser nem mesmo a ousadia de possuir este dom. Porque às vezes nós vamos em busca de gurus. Nós vamos em busca de pessoas que são sábias, para que ele possa me dar uma palavra de sabedoria. Nós vamos em busca às vezes de horóscopos, por exemplo. Porque os sábios foram aqueles que escreveram os horóscopos. Aí você está lá no jornal, por exemplo, que sai ali diariamente. Aí tem lá o teu signo, né? Aí tem lá Áries, cor do dia, amarelo. Hoje é um dia propício para encontrar o amado. Cuidado, a outra estará mordendo o teu calcanhar. Touro, e assim sucessivamente. Será que todo mundo que nasce naquela data, que tem o signo Áries, vai viver a mesma coisa? Que sabedoria é essa? Ao invés de nós pedirmos para Deus, que é o doador do dom da sabedoria, pedimos para Deus sabedoria para lidarmos com algumas situações da nossa vida, nós vamos em busca dessas coisas. Vamos em busca dessas pessoas, vamos em busca daqueles que se dizem sábios. Todas as religiões tiveram isso. Aqui no Brasil mesmo, as tribos indígenas, todas elas tinham os pajés, todas elas tinham os caciques. Todas as religiões têm aqueles que são os mais velhos, os idosos, anciãos, por exemplo. E nós pensamos muitas vezes que só porque ele já tem vida vivida, ele tenha sabedoria. Ele pode às vezes ter muito conhecimento humano, ele pode ter visto muita coisa na vida, mas ele pode não ter o dom da sabedoria, que às vezes um jovenzinho que ousa pedir a Deus o dom da sabedoria tenha. Então o dom da sabedoria, primeira coisa é sabermos que não é fruto de um conhecimento meu, mas é dom de Deus. E que dom é este? Se não é humano, ou seja, se não é fruto de um conhecimento puramente humano, de uma experiência puramente humana, o dom da sabedoria é divina. Por quê? Porque me dá a graça de poder ver e julgar cada coisa com os olhos de Deus. Isso é sabedoria. Quando eu tenho a graça de Deus de poder ver e julgar cada coisa com os olhos de Deus. Durante muito tempo e ainda hoje, a igreja, principalmente na América Latina, como linha mestra de evangelização, me fugiu a palavra, mas como linha mestra de evangelização, como diretrizes para a evangelização, trabalhou 3 verbos: ver, julgar e agir. Mas se eu vejo com os meus olhos e não com os olhos de Deus, eu vou julgar com a minha maneira justiceira de julgar. E aí como é que eu vou agir?
Eu vou agir não com a justiça de Deus, mas eu vou agir com a minha justiça. Se a sabedoria é sopro do poder de Deus, que é soprado sobre nós, e se é soprado sobre nós, é algo divino. Então é a maneira que eu vejo, que eu julgo e que eu vou agir conforme os olhos de Deus. Então, não é a minha maneira, mas ao modo de Deus. Quando você tem que lidar com uma pessoa, quando você tem que resolver um grande problema, quando você tem que ir até alguém e resolver ali a situação com aquela pessoa, o que te leva a ir até aquela pessoa? A força da emoção? A raiva? O ódio? O que te leva a ir até aquela pessoa? Ou você, sendo uma pessoa sábia, sabe que se você for naquele determinado momento falar com aquela pessoa, você vai estragar tudo. Às vezes é muito mais sábio, e eu falo sábio de sabedoria de Deus, é muito mais sábio deixar a poeira baixar, como dizem, e neste intervalo de tempo, neste íntere, rezar pedindo sabedoria, para que você possa ver, para que você possa julgar, e para que você possa agir segundo os olhos de Deus, para que você não estrague mais ainda a situação. Mas será que nós temos paciência para isso? Ou será que somos pessoas desequilibradas? Pessoas que não têm esse ponto de equilíbrio. Que bastam ser pisadas no seu calo. Não tendo este ponto de equilíbrio que é a sabedoria, e não tendo ponto de equilíbrio, não pedem, porque se é dom, Deus já nos deu, mas precisamos continuamente pedir este dom, para resolver coisas, para resolvermos as coisas, conforme o ver, o julgar e o agir de Deus. Em muitos lugares da igreja, no Brasil, porque tinham diretrizes, sim, de evangelização, e que se baseava nesse ver, julgar e agir, mas não era um ver e um julgar e agir de Deus. As diretrizes não deram certo em muitos lugares, porque eram muito mais motivadas pela emoção, muitas vezes. Nossas igrejas agora estão vazias. Estamos perdendo muitos católicos. E tem muito católico frouxo que vai atrás. É verdade, como estão perdendo muito, também vou sair. Safado. O que nós estamos perdendo eram aqueles católicos light. Porque só fica quem realmente tem coragem de ficar. Frouxo não fica aqui não. Nós não estamos perdendo católicos. Porque é o que dizem por aí, né? Fez agora há pouco um ano que o Papa Francisco veio aqui, vai fazer um ano, do ano passado na Jornada Mundial da Juventude. E as pesquisas mostravam que o Brasil, que era o país mais católico do mundo, está perdendo cada vez mais. Está acontecendo uma verdadeira evasão dos católicos. Sabe quem que está evadindo? Os católicos de momentos sociais. Católicos que só vão em batizados, em funerais, em Natal, em Páscoa. Esses católicos. Mas aquele católico de missa diária, esse não vai embora não. Porque sabe onde colocou a sua confiança. Deixem eles pensar que estamos perdendo. Deixa eles pensar que estão perdendo. Quer uma prova? Não é porque somos nós não. Daqui a 10 dias, vem para a Canção Nova ver quantas pessoas vão estar no PHN. Aí a gente vai poder provar se a igreja é jovem e está viva ou não. O dom da sabedoria
não nasce de ibope. Não nasce de pesquisas. Quem já foi... Vou fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa agora. Quem já foi parado na rua e já perguntaram para você alguma pesquisa dessas? Que falam, 70% do Brasil aceita isso, 90% aceita aquilo, 10%... Quem é daqui já foi entrevistado na rua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dá para fazer alguma coisa com 7 pessoas em 400 que estão aqui? E você acredita nessas pesquisas? E você acredita? E é influenciado ainda. Olha, já que essa aqui está na frente, eu vou com ela ou com ele. Acredite no poder da sabedoria e não no poder da pesquisa. Porque a pesquisa pode ser corrompida, mas a sabedoria de Deus não. Porque ela é sopro do poder de Deus. Mas então, padre, como é que se dá esta sabedoria? Vai lá, versículo 25 ainda. Ela é o sopro do poder de Deus, uma emanação pura da glória do Todo-Poderoso. Por isso, nada de impuro pode introduzir-se nela. Como é que se dá o dom da sabedoria? Como é que o dom da sabedoria, ele transborda em nós? Como é que acontece o dom da sabedoria em nós? Nada de impuro pode introduzir-se nela. Enquanto nós estamos numa impureza desenfreada, e que existe, não tenho dúvidas. Por isso que no começo eu estava dizendo que é o dom que eu mais peço a Deus. Porque existe artimanhas e mais artimanhas para nos deixar numa impureza desenfreada. Porque numa impureza desenfreada, o dom da sabedoria não consegue agir. O dom está em nós, Deus nos deu este dom. Mas porque aquilo que é impuro não penetra na sabedoria, não se introduz nessa sabedoria. É como que a impureza que nós vamos carregando dentro de nós barrasse a sabedoria dentro de nós. Não é porque a impureza é mais forte que a sabedoria, não é isso. Mas é porque nós, dentro de nós, muitas vezes damos mais força à impureza, damos mais quantidade de impureza, damos mais intensidade às impurezas, porque já nos acostumamos com as impurezas. Já nos acostumamos com as impurezas que estão acontecendo por aí. As impurezas que entram pelos nossos olhos, as impurezas que entram pelos nossos ouvidos, as impurezas que entram pela nossa boca, as impurezas que vão entrando pela nossa mente, naquilo que eu vou concebendo, naquilo que eu vou constatando. As impurezas que vão entrando dentro de mim, elas vão quase que barrando a sabedoria. E como eu não sei que eu tenho o dom da sabedoria, dado por Deus, por isso que eu quero dizer aqui com toda a força, você tem o dom da sabedoria. Deus te dá o dom da sabedoria. Por isso continuamente peça o dom da sabedoria. Para que as impurezas que estão em nós, e que cada vez nós vamos deixando entrar cada vez mais, percam a força. Porque se de um lado a impureza não pode penetrar, não pode introduzir na sabedoria, a pureza aumenta ainda mais a sabedoria. E a pureza se dá de uma relação íntima com Deus. A pureza se dá daí.
de uma relação íntima com Deus. E o que é esta relação íntima? Primeiramente eu preciso perguntar, como é que eu me relaciono com Deus? Eu me relaciono com Deus apenas na base do comércio? O Senhor me dá, eu te dou. Se o Senhor não me dá, eu não te dou. Na base da conveniência, quando eu quero eu te procuro, quando eu não te quero eu não te procuro. Na base do utilitarismo, na base do pragmatismo, vem que agora eu preciso de você, agora eu não preciso mais, descartamos Deus. Se eu me relaciono assim, não é uma relação íntima. Uma relação de intimidade com Deus é uma relação de intimidade com Ele, significa uma relação de sermos filhos de Deus. E o que é ser filho de Deus? Cultivando no coração a pureza que alarga as portas para a sabedoria agir em nós. Cultivando no nosso coração os mesmos sentimentos e pensamentos de Jesus. Não precisa pegar não, mas anota aí para depois você ler. Na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: cultivai nos vossos corações o mesmo sentir e pensar de Cristo. É isso que faz com que a pureza cresça em mim. É isso que faz com que a sabedoria haja em mim. É cultivando no meu coração o mesmo pensar e o mesmo sentir de Jesus. Como é que estão os nossos pensamentos? Você já parou para pensar, para refletir? Se os pensamentos do dia a dia, os teus pensamentos do dia a dia, Jesus pensaria isso? Se os sentimentos que nós vamos cultivando no nosso coração, Jesus cultivaria isso? Por exemplo, será que quando passasse aquela mulher bonita, e as mulheres estão ficando cada vez mais pobres, sabia? Porque elas estão comprando cada vez menos roupa. Elas estão tendo menos dinheiro para comprar roupa, por isso que elas estão andando quase pelada por aí. Será que Jesus, quando visse uma mulher nua, ele ia falar assim: ou será que Jesus ia, vamos dizer, se Jesus fosse mulher, você viu que vontade de apertar? Quando Jesus visse um bumbum masculino, se ele fosse mulher, claro, estou falando de homem e de mulher, será que Jesus ia ter vontade de apertar? Olha que pão, só uma broa. Cultivar no coração o mesmo pensar e sentir de Cristo gera em nós pureza e alarga, escancara as portas da sabedoria na nossa vida. Perceba que o que vai nos brecando para sermos pessoas sábias e sábias no dom de Deus são as impurezas que às vezes nós vamos pensando, são as impurezas que nós vamos falando, e às vezes vamos falando porque estamos na rodinha. Às vezes nem somos tão impuros assim, mas às vezes porque estamos no meio, num ambiente impuro, aí eu sou impuro também porque eu tenho que estar, não, eu tenho que fazer ou às vezes, não, porque eu tenho que me mostrar, né? Porque senão eu sou desclassificado deste grupo. Seja assim desclassificado deste grupo e venha para o grupo de Jesus, porque no grupo de Jesus você não vai ser desclassificado. Lá você pode até ser desclassificado, mas no grupo de Jesus não. E o grupo de Jesus só entra quem cultivar no coração o mesmo sentir e o mesmo pensar dele. Não tem outra maneira. Como é que se dá essa sabedoria? Essa sabedoria se dá pela pureza que eu vou cultivando no meu coração, pelo meu pensar
e pelo meu sentir. É ter a coragem de unir a tua mente e o teu coração. É ter a coragem de colocar numa única via o que você pensa com aquilo que você sente. Às vezes não é que nós pensamos uma coisa, mas sentimos completamente ao contrário. Eu não sei se você já ouviu por aí dizer, siga o teu coração. Já ouviu? Quando você tem que tomar uma decisão, alguém sem discernimento, alguém sem sabedoria, vai dizer para você, siga o teu coração. Não escute esses que estão dizendo isso não. Ouse unir o pensar e o sentir de Cristo em você. Aí você pode seguir essa estrada. Seguir só o teu coração, você pode ser traído. Quando seguimos apenas o nosso coração, podemos ser traídos pelo nosso próprio coração. Porque se eu me mando, se eu me lasco, se eu me coloco apenas voltado com os meus sentimentos, eu posso ser traído pelos meus próprios sentimentos. E sendo traído pelos meus próprios sentimentos, vou fazer burrada. Padre, mas ele tem faculdade, grande coisa. Mas ele tem 90 anos, grande coisa. Se ele não consegue sentir e não consegue pensar como Cristo, ele não é uma pessoa sábia, porque ele é uma pessoa impura. E vai dizer aqui, nada de impuro pode introduzir-se na sabedoria. Qual que é a via para a sabedoria agir? Porque qual que é a via? Essa é a pergunta, como é que se dá a sabedoria em nós? Se dá através da pureza do nosso coração. Cultivando no nosso coração o pensar e o sentir de Jesus. E como é que eu cultivo isso? Voltamos agora e unimos aquilo que nós falávamos anteriormente. No meu ver, no meu julgar e no meu agir, eu faço uma pergunta: como Jesus agiria agora? Será que o que eu estou fazendo, Jesus faria? Claro, você só vai conseguir responder essa pergunta se você conhecer Jesus. E conhecer Jesus inteiro. Conhecer Jesus em todo o Evangelho, não apenas aquela parte que nos convém. Porque às vezes, nós podemos pegar apenas uma parte do Evangelho para servir de conveniência, ou servir apenas de autoafirmação daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero realizar. Aí eu pego uma frase do Evangelho e vou até dizer, veja, está aqui no Evangelho. Tenha a ousadia de conhecer Jesus todo, no todo do Evangelho, não apenas a parte que nos convém. Não, Jesus é assim, aceita todo mundo, mas ninguém consegue ler que ele aceita o pecador sim, mas abomina o pecado. Todo mundo fica com a parte que ele aceita todo mundo. Mas ele aceita todo mundo abominando o pecado deste todo mundo. Ames e faça o que queres. Chavão agora de vários movimentos de minoria que está agora aí. Toda forma de amor é válida. Porque Jesus amou. Porque Deus é amor, agora toda forma de amar é válida. Toda forma de amar é válida quando ela for vista, julgada e agida segundo o sentir e o pensar de Jesus. Porque aí sim vai ser um amor ágil sabiamente. Um amor que se exercita sabiamente. Não é porque você leu num livro, não é porque você segue uma tendência, não é porque você segue uma ideologia,
que agora você é uma pessoa sábia, que agora você é uma pessoa dona da verdade. Como eu estou dizendo, a sabedoria não adquirimos pelas leituras de livros que temos, ou às vezes, apenas por conveniência. E que abraçamos ideologias, abraçamos maneiras de pensar, abraçamos maneiras de agir, somente porque nos convém abraçar isso. Quantos movimentos acabaram? Porque não eram fundamentados na sabedoria de Deus, mas eram fundamentados na sabedoria de algumas pessoas. E às vezes ficam tentando, persistindo. Desista. O que não é de Deus passa. O que não é de Deus acaba. Tem um documento, a primeira encíclica do Papa Bento XVI. Papa Bento XVI é alemão, viu? Te lembra alguma coisa? Papa alemão, Alemanha e tal. Volta, acaba do 7-1, vamos voltar para cá. 7 significa dons do Espírito. Vamos lá. Então o Papa alemão, para deixar você ainda mais acordado, o Papa alemão, como alguns dizem, ele escreveu a sua primeira encíclica dizendo que Deus é amor. Dentro disso que eu estou dizendo. E no primeiro parágrafo diz assim: ao início do cristianismo, não existe uma postura ética, nem uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa com um P maiúsculo, que dá um novo sentido ao nosso existir. Não é uma grande ideia, não é apenas uma postura ética, mas é o encontro com Deus, com o acontecimento Jesus Cristo, que nos faz sermos pessoas sábias. Por isso, se você quer ser uma pessoa sábia, se encontre com Jesus continuamente, para que você se torne uma pessoa sábia e saiba dizer sim ao que é de Deus e não ao que não vem de Deus. Sem este encontro, não tem como resistir a Deus, não tem como resistir a todas essas coisas. Nós vamos em busca das grandes ideias. O Papa, numa única frase, ele jogou 4 séculos no lixo. 4 séculos, porque 3 séculos queria canalizar, queria condensar o cristianismo em apenas uma postura ética. Em apenas, não faço isso, não quero isso. Eles queriam condensar o cristianismo, que é a religião, a verdadeira religião da humanidade. Porque se não fosse assim, o Deus fundador dessa religião não tinha se encarnado, não tinha se feito homem. Então, numa única frase, o Papa alemão, ele jogou no lixo 4 séculos, 3 que queriam condensar o cristianismo em apenas ações esporádicas, e 1 século, chamado século do iluminismo, que queria colocar na nossa cabeça que o cristianismo era apenas uma ideia, dentre tantas outras. Mas o cristianismo não é uma ideia, o cristianismo é uma pessoa, é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, quando eu me coloco buscando esta sabedoria, eu não estou em busca de uma ideia, eu estou em busca de uma pessoa que é meu Senhor, Jesus Cristo. Então, cada vez que você buscar essa sabedoria, busque-a como uma pessoa. É Jesus Cristo essa sabedoria. Ela se dá por aí. Por isso que não se pode introduzir nela nada de impuro. E por isso que, abrindo-me à pureza de Deus, para que essa sabedoria se alargue em mim, o mesmo pensar e o mesmo sentir de Jesus.
Mas aí vamos para a última pergunta. Como é que Deus age, então, através dessa sabedoria? Versículo 26, do que nós estamos lendo. Ela quem? A sabedoria? É reflexo da luz eterna. Espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da sua bondade. Vou repetir. Ela é reflexo da luz eterna, espelho sem mancha do poder de Deus e imagem da bondade, imagem da sua bondade. É ela que nos torna sábios, verdadeiramente. Mas não um sábiozinho qualquer. Nós não vamos nos tornar gurus, não. Você tem algum guru? Quem tem guru aqui, levanta a mão. Pelo amor de Deus, não levante. Mas mesmo que você tiver. Você tem algum guru? Aquele pai que você vai buscar sempre? Porque tem alguns que estão aqui dentro, às vezes, da igreja e buscam um pai lá no centro de macumba, um pai lá no candomblé, um pai lá não sei aonde, vai buscar lá no esoterismo, vai buscar lá nos... O único pai é Deus e Ele está no céu. Não existe outro. E guru, que ousa dizer que é uma pessoa sábia, eu creio na própria sabedoria encarnada, este que morreu por mim e por você na cruz. Este sim é a sabedoria, não é apenas um sábiozinho qualquer. Como é que Deus age? Ela nos torna sábios, mas no saber de Deus. Quando eu ouso perguntar, quando eu tenho a coragem, quando eu tenho a capacidade de perguntar, isso vem de Deus ou não? Quando eu, antes de fazer alguma coisa, eu ouso perguntar a Deus, meu Deus, o que eu faço agora? Quando eu tenho que resolver um grande problema, eu vou dobrar os meus joelhos, vou rezar e vou perguntar, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Ela nos faz sábios, porque ela é um espelho de Deus em nós, é a imagem e semelhança que nós somos criados de Deus. Eu me torno um sábio, mas no saber de Deus, perguntando, isso vem de Deus ou não vem de Deus? Antes de eu ver, de julgar e de agir. O julgamento está aqui. Se eu vejo alguma coisa e se eu não conseguir ver com os olhos de Deus, eu vou julgar aquela determinada coisa. Isso vem de Deus ou não vem de Deus? E se ela é espelho? E de que maneira Deus age através de nós? O coração do sábio tem gosto de Deus. Busca a Deus. O coração do sábio é inquieto, como Agostinho vai dizer. O coração do sábio não encontra outro repouso a não ser em Deus. O coração do sábio quer estar em Deus e não apenas ticar e falar situação resolvida. Sabe aquelas listas, às vezes, que nós temos? Problema resolvido, problema resolvido, problema resolvido. Conta paga, conta paga, conta paga. Ih, essa aqui está no vermelho ainda. Ih. O sábio tem o coração inquieto enquanto não repousa em Deus. Porque é a sabedoria que, agindo em nós, nos dá vontade, desejo de buscar a Deus. Não me responda. Você é uma pessoa sábia? Depois de tudo que nós ouvimos, isso daqui é primeiramente para mim.
Quando eu me preparava para falar com vocês hoje, eu falava, meu Deus, como eu estou longe dessa sabedoria. Eu quero essa sabedoria. Você quer? Então vamos ficar em pé. Levante seus braços aí bem alto. Essa espreguiça toda. A camisa não passou no teste de louvor, então abaixa a camisa. Porque lembra que eu falei que estamos ficando cada vez mais pobres? As camisas estão ficando cada vez menor. Aí mostra aquela barriga feia para fora. Baixa aí a brisa. Põe a mão no teu coração agora. E fala, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, esta sabedoria. esta sabedoria Para poder ver com os teus olhos. com os teus olhos, Para poder julgar com a tua justiça. com a tua justiça, Para poder agir tendo os mesmos pensamentos tendo os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de e os Jesus. mesmos sentimentos de Jesus. Eu quero essa sabedoria, Senhor. Eu quero essa sabedoria, Senhor. Diante de tudo aquilo que eu preciso resolver, Diante de tudo aquilo que eu preciso resolver, diante de todas as situações que muitas vezes são difíceis para mim, diante de todas as situações que muitas vezes são difíceis para mim, fecha um pouco os teus olhos e pensa nas situações que você tem, que às vezes são difíceis. Às vezes não são nem problemas externos, mas às vezes são traumas, carências, bloqueios, tudo no teu coração. Eu quero a tua sabedoria, Senhor. Tenha ousadia agora de erguendo os seus eu braços. anseio, Senhor, por essa sabedoria. Vai pedindo, como Eu Salomão quero, pediu. Senhor, eu preciso, Senhor, Salomão foi o dessa sabedoria homem da que vem de Bíblia, ti. o homem da sabedoria. Vai pedindo, eu preciso da tua sabedoria, Senhor. Dai-me da tua sabedoria. Enche-me desta sabedoria, Senhor, para que eu possa ver com os teus olhos, para que eu possa julgar com a tua justiça, para que eu possa agir com o pensamento e o sentimento de Jesus. Dai-me dessa sabedoria, Senhor, para que eu te busque, para que eu tenha desejo para te buscar, para que eu tenha vontade de te buscar, Senhor. Eu preciso da tua sabedoria. Dai-me dessa sabedoria, Senhor. Eu não quero as sabedorias humanas, eu não quero grandes ideias, Senhor, mas eu quero me encontrar contigo. Vem, Senhor Jesus. Dai-me o Espírito Santo, que é o doador dos dons, que é o doador dos carismas. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Dai-me este coração que não encontra paz, que não encontra quietude sem estar em ti, Senhor. Mexe no meu coração neste dia, Senhor, para que eu encontre repouso em Deus, para que eu encontre paz somente em Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Vamos clamar como quem precisa dessa sabedoria. Vamos suplicar, erga os seus braços. Peça, suplique. Diante de tantas situações que você ia pensando quando o Padre ia partilhando sobre esse dom. Meu Deus, como eu precisava agir com sabedoria nessa situação. Como eu preciso ser sábia com os meus filhos. Como eu preciso ser sábia, Senhor, diante dos meus amigos. Diante das situações, das propostas que o mundo me faz. Sim, Senhor, eu preciso ter esse coração inquieto, que anseia, Senhor, por essa sabedoria, por essa intimidade contigo. Vem, Espírito Santo de Deus, ajuda-me. Ajuda-me nesta tarde, Espírito Santo, a ter um coração desejoso, um coração que anseia por essa sabedoria que vem de Deus, a agir como mulher de Deus, a agir como homem de Deus. Peça, meu irmão, peça, minha irmã, agir como uma pessoa que conhece a graça de Deus. Vem, Espírito Santo, erga os seus braços o mais alto que você puder, como quem precisa muito dessa graça, como quem precisa muito, como quem anseia demais por essa sabedoria. Vem, Espírito Santo, visitar meu coração,
Peçamos esse dom. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. E eu, como sacerdote, quero impor as mãos sobre você e pedir o dom de Deus, o dom do alto. Senhor, eu estou clamando sobre esses teus filhos e filhas que aqui estão. Batiza-os no teu Espírito Santo, Senhor. Derrama sobre eles a graça do Espírito Santo, o doador dos 7 dons, o doador de todos os frutos, o doador de todos os carismas. Dá-os para eles, Senhor, de uma maneira especial neste dia, neste momento e sempre, o dom da sabedoria. Derrama sobre eles, Senhor, este dom que já está no coração de cada um, que já está presente no coração de cada um, mas que muitas vezes, Senhor, se sentiu, muitas vezes, Senhor, foi aprisionado pelas impurezas, muitas vezes foi jogado de lado, Senhor, muitas vezes nem mesmo usado. Derrama sobre eles, Senhor, neste momento este dom, para que eles saiam daqui cheios do Teu Espírito e cheios deste dom do Espírito Santo, Senhor, o dom da sabedoria. E se você ora em línguas agora, vá soltando a sua voz e vai clamando agora nessa oração. O dom do Espírito Santo, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos, nos faz pessoas sábias, sábias de Deus, não as sábias apenas na idade, nem sábias apenas no conhecimento, Senhor, mas sábias de Deus. E peça bem forte agora, vem Espírito. Cante forte. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, vem Espírito visitar meu coração, visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Espírito de amor, ergue os seus braços e canta. Vem Espírito de amor.